Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor nas Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, Carmelita Pequenino da Comunidade Chuva de Rosas, e hoje, 16º domingo do Tempo Comum, iniciamos mais uma semana do Tempo Comum, iniciamos mais uma semana com o Senhor através das Sagradas Escrituras. Que possamos abrir nossos corações e permitir que o Senhor venha falar através de nós, permitir que o Senhor venha fazer em nós novas coisas, permitir que o Senhor venha nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, tocar nossas mentes, toca minha mente, concede-me entendimento, sabedoria, compreensão, inteligência, o conhecimento e discernimento necessários e todos os dons mentais que eu preciso para compreender tuas santas escrituras, tua santa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar meus ouvidos para que eu possa escutar a tua doce voz. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar nossos olhos para que eu possa ver teus milagres, prodígios e sinais e enxergar tudo aquilo que o Senhor deseja me mostrar através das Sagradas Escrituras. Vem, Espírito Santo de Deus, toca o meu nariz para que eu seja inspirado pela força do teu santo evangelho, para que o Senhor venha assim soprar em minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, toque meus lábios para que eu tenha a chance de proclamar, para que eu tenha a chance de ler, para que eu tenha a chance de anunciar as tuas boas obras, tuas maravilhas, tuas misericórdias. Vem, Espírito Santo de Deus, toque em minhas mãos para que eu possa te ajudar a construir o teu reino neste mundo, a fazer boas obras neste mundo. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque os meus pés para que eu possa sempre caminhar retamente, estando a cada instante seguindo os teus passos. Vem, Espírito Santo de Deus, toque meu coração para que seja a verdadeira morada para ti e que assim o Senhor esteja constantemente comigo. Vem, Espírito Santo de Deus, e inflame as nossas almas para que eu seja conduzido completamente por ti, para que sejamos conduzidos pelo teu fogo abrasador e assim sejamos cada vez mais santificados. Tudo isso nós te clamamos, nós te pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Livro da Sabedoria, capítulo 12. De fato, quem poderia perguntar a ti o que foi que fizeste? Quem ousaria opor-se à tua decisão? Quem te acusaria por destruir nações que criaste? Quem se apresentaria contra ti para defender homens injustos? Por outro lado, além de ti, não há outro Deus que cuide de todas as coisas, e diante de quem devas defender-te da acusação de ser juiz injusto? Nenhum rei ou soberano pode confrontar-se contigo para defender aqueles que tu castigaste. Tu, porém, és justo e governas todas as coisas com justiça. Consideras incompatível com o teu poder condenar alguém que não mereça castigo. De fato, a tua força é o princípio da justiça e o teu domínio universal faz com que sejas indulgente para com todos. Tu mostras tua força para quem não acredita na perfeição do teu poder e confundes a insolência daqueles que não o conhecem. Apesar de tudo, dominas a tua própria força e julgas com brandura. Tu nos governas com muita indulgência, porque tu podes exercer o poder quando queres. Com tal modo de agir, tu ensinaste ao teu povo que o justo deve amar os homens e infundiste em teus filhos a esperança, porque concedes aos homens a possibilidade de se converterem depois de pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, tu és bom e clemente, és o perdão para quem vos invoca. Escuta, ó Senhor, minha prece, o lamento de minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome, porque és tão grande e fazes maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, és clemente e fiel, és amor, paciência e perdão. Tende pena e olha para mim. Confirma-me com vigor o vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito Santo que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis, inexprimíveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que nós arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e o outro até a colheita, e no tempo da colheita dirão aos que cortam o trigo que arranquem primeiro o joio e amarrem-o em feixes para ser queimado. Recolham, porém, o trigo no celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desta criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo semeou o joio, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje Jesus, mais uma vez, assim como no domingo passado, ele próprio está fazendo a homilia e fazendo a reflexão aqui, porque ele explicou as parábolas para os apóstolos, para os discípulos. E é algo muito interessante todas as vezes que Jesus fala, ele próprio explicando o que cada coisa significa. Só que antes de chegarmos especificamente no Evangelho, eu quero trazer para vocês esse pensamento específico a respeito da primeira leitura, que foi algo que me chamou bastante atenção. Até certo ponto, eu particularmente não tenho muito conhecimento sobre o livro da sabedoria e foi uma surpresa muito bem-vinda, muito bonita ler um trecho desse livro que é tão bonito também, a sabedoria de Salomão. E Salomão, ele vem falar para nós algo que é muito interessante de considerarmos, porque no fim das contas, todos nós precisamos a todo momento relembrar que Deus, somente Deus, assim como está escrito em Deuteronômio, escuta Israel. Quem tem ouvidos, ouça. Escuta Israel, Shema Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Compreender isso, meus irmãos e irmãs, é permitir que o senhorio de Jesus, que o senhorio de fato de Deus seja presente em nossas vidas. Isso significa dizer que nós não adoramos outros deuses, que nós não nos incomodamos com as escolhas de Deus, que nós aceitamos a vontade de Deus em nossas vidas, nós aceitamos o que acontece em nossas vidas porque cremos que Deus vai fazer nova todas as coisas e que Deus está permitindo que isso aconteça para que tudo o que há em nossas vidas seja da vontade de Deus e Ele assim possa nos converter, nos santificar e que nós possamos assim glorificar o seu santo nome através de tudo que acontece em nós.
ser realmente alguém que se permite ser guiado pela vontade de Deus é constantemente se permitir que o senhorio dele, que a vontade dele, que Deus seja o Senhor de nossas vidas, ou seja, nós nos permitimos ser guiados pelo seu senhorio, nós nos permitimos ser guiados pela sua governança, nós nos permitimos ser conduzidos por aquilo que ele manda, por aquilo que ele opera, por aquilo que ele conduz, por aquilo que ele determina. Se ele fala algo, nós obedecemos. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é o Senhor, ele é o Pai, nós somos filhos. E o que o Pai manda fazer, o Filho obedece. O Filho obedece. Dessa maneira, quando nós lemos aquilo que está escrito no livro da sabedoria, a primeira leitura de hoje, nós compreendemos por que Salomão está fazendo questionamentos inicialmente, né? Versículo 12, de fato, quem poderia perguntar a ti, o que foi que fizeste? Quem ousaria opor-se à tua decisão? Quem te acusaria por destruir nações que criaste? Quem se apresentaria contra ti para defender homens injustos? Salomão está dizendo aqui que não importa o que Deus faça, ele é Deus. Se ele faz algo que para nós é questionável, ele é Deus. Se ele faz obras boas, ele é Deus. Se ele não faz nada e só observa, ele é Deus. Se ele tem vontade de enviar sobre nós humilhações, ele é Deus. Se ele tem vontade de enviar sobre nós bênçãos, ele é Deus. Cabe a nós nos conformarmos, deixar que nossa forma esteja segundo a forma dele. Deixar que nossos corações estejam de acordo com o coração dele. Deixar que a nossa vontade seja destruída para que somente a vontade dele seja feita em nossas vidas, de tal maneira que nós não nos questionaremos. É isso que Salomão está dizendo no versículo 12. Não vamos nos questionar, não vamos questionar a Deus por aquilo que ele faz. Meu irmão, minha irmã, com que frequência você questiona a Deus todas as vezes que algo acontece na tua vida? Com que frequência? Se Deus de fato é o Senhor da tua vida, por que questionar? Nós precisamos crer. É isso que significa ter fé. Nós precisamos crer. É isso que significa ter esperança. Santa Teresinha vai dizer isso. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez em relação à grandeza de Deus e a minha pobreza em relação à riqueza divina. É a esperança cega que eu tenho na sua misericórdia. Apesar de tudo que acontece na minha vida, eu tenho uma esperança cega porque eu sei que Deus envia sobre a minha vida misericórdia. Eu sei que tudo que acontece na minha vida é para revelar as misericórdias do bom Deus. Eu sei que o que acontece na minha vida é porque Deus é misericordioso e Ele está fazendo uma obra de salvação em mim. Nós precisamos pensar assim. Ao invés de ficar nos questionando por tudo que acontece, por tudo aquilo que Deus permite que aconteça em nossas vidas. E aí vem o versículo 13. Por outro lado, além de ti, não há outro Deus que cuide de todas as coisas, e diante de quem devas defender-te da acusação de ser juiz injusto. Além de ti não há outro Deus que possa fazer o que o Senhor faz. Além de ti não há outro Deus que seja tão poderoso como o Senhor é. Além de ti não há outro Deus que possa fazer qualquer coisa que seja, porque só tu tens o poder do possível e do impossível. Não há outro Deus que possa cuidar de todas as coisas ao mesmo tempo. Não há outro Deus que diante de ti possa ser defendido. Não há outro Deus que diante de ti possa permanecer de pé. Não existe outro, porque só tu és o Todo-Poderoso. Só tu és o Todo-Poderoso. Nenhum rei é maior do que o Senhor. Nenhum soberano neste mundo é maior do que o Senhor. Nada nem ninguém pode te confrontar. Tu, porém, versículo 15, és justo e governas todas as coisas com justiça. Consideras incompatível com o teu poder condenar alguém que não mereça castigo. Ou seja, meus irmãos e irmãs, aqueles que passam por tribulações e aqueles que vivem na iniquidade, ambos vão ser julgados com justiça. E para aqueles que vivem na tribulação, mas que são justos, esses receberão a força e a glória dos justos. Mas aqueles que permanecem na iniquidade, esses serão castigados, esses recebem o castigo que merecem. Deus é justo e Ele faz todas as coisas de forma justa. Versículo 16, de fato, a tua força é o princípio da justiça. O teu domínio universal faz com que tu sejas bom para com todos. Tu mostras tua força para quem não acredita na perfeição do teu poder. E confundes a insolência daqueles que o conhecem. Meus irmãos e irmãs,
É interessante pensar que Salomão está demonstrando a sabedoria divina, ele está revelando a sabedoria que vem de Deus. Por quê? Porque Deus mostra a sua força para quem não acredita na perfeição dele. Deus revela a sua força para aqueles que duvidam dele. Deus se apresenta com toda a sua perfeição, poder e glória para aqueles que estão travados, para aqueles que estão fechados, para aqueles que têm dúvidas. Talvez nós sejamos estes que estamos com dúvidas hoje, e talvez sejamos esses que estão sendo convidados a mais uma vez voltar a crer no poder de Deus, clamando: Senhor, revele-se para mim, eu preciso te ver, eu quero te ver, eu quero saber que tu tens poder, eu quero saber que tu és justo, eu quero saber que tu és bom. Talvez nós estejamos sendo esses insolentes que diante de Deus queremos confrontá-lo. Diante de Deus, nós o conhecemos, mas nós não acreditamos nele. Nós o conhecemos, mas nós viramos as costas para ele. Por conta disso, o Senhor revela a sua força. E assim ele confunde nossas mentes de insolentes. Devemos tomar cuidado para que nada disso se torne motivo para que nós queiramos crescer e queremos ser mais do que Deus. Precisamos a todo instante nos abaixar, nos rebaixar para nos confiar ao senhorio de Jesus e não ser os senhores de nossas próprias vidas, mas que Deus, de fato, seja o Senhor que guia e que faz tudo em nós. Que guia e que faz tudo em nós. E aí vem então o versículo 19 para concluir essa primeira leitura, onde Salomão escreve: com tal modo de agir, o Senhor ensina ao seu povo que o justo deve amar os homens. Essa é a atitude daqueles que querem ser santos. Essa é a atitude daqueles que querem viver com Deus. Essa é a atitude daqueles que de fato escutam a palavra do seu Senhor. Não à toa, Jesus fala isso nos evangelhos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é justamente confirmação daquilo que Salomão escreveu. O justo deve amar os homens, e dessa forma, o seu povo, no meio do seu povo, Deus infunde em seus filhos a esperança. Aquilo que eu falei na frase de Santa Teresinha. Deus infunde em seus filhos a esperança, uma esperança cega, uma esperança de verdadeiramente acreditar que a todo instante Deus faz coisas em nós para que Ele revele algo maravilhoso em nós. O Senhor infunde em seus filhos a esperança. Podemos esperar com fé de que Ele vai fazer boas coisas em nossas vidas, porque concedes aos homens, aos teus filhos, a possibilidade de se converterem, mesmo depois de pecar. Isso é o próprio Jesus agindo. Salomão já está prefigurando a ação de Jesus quando, mesmo com tantos pecados em nossas vidas, depois de pecar, nós podemos recorrer à cruz de Cristo e dizer: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, e Ele derramará o seu sangue preciosíssimo sobre cada um de nós. Aproveitando que estamos no mês do preciosíssimo sangue de Jesus, assim Salomão nos faz lembrar que podemos recorrer a Deus porque Ele é amor e misericórdia. Ele é amor e misericórdia. E talvez hoje, meus irmãos e irmãs, nós estamos necessitados dessa misericórdia de Deus, e é por isso que, não à toa, que o Senhor está nos convidando a rezar. O Senhor está nos convidando a clamar por esse fogo, clamar por esse Espírito que é derramado em nós e que revela o seu amor para nós. Mas como nós não sabemos como pedir, como nós não sabemos como clamar, nós precisamos pedir para o Espírito Santo que Ele nos ensine a rezar. E aí São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que vem até nós e intercede em nosso favor com gemidos inefáveis, com palavras que nós não sabemos explicar, com gemidos inexprimíveis. É daqui que vem a oração em línguas. A explicação da oração em línguas nasce daí. A partir do momento que nós não temos palavras na vernácula, nós não temos palavras em português, em qualquer língua que seja, nós não temos palavras para conseguir rezar, vem o Espírito Santo através de nós e nós começamos a orar em línguas para que os nossos pedidos, os nossos clamores, nossas vontades, nossos desejos possam ser entregues a Deus através do Espírito Santo. Mas como nós não sabemos como pedir, nós pedimos com gemidos inefáveis.
Assim nós vamos orando em línguas, assim nós vamos orando com a força do Espírito Santo agindo em nós, assim nós vamos abrindo mais e mais os nossos corações para a ação do Espírito Santo, e assim aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Deus, que conhece o mais íntimo dos corações, com as orações que nós fazemos através do Espírito Santo, ele recebe as nossas intenções. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor de nós, em favor dos seus santos. É por vontade de Deus que o Espírito vem até nós, ele reza em nós e leva nossas intenções, através da oração em línguas, ele leva nossas intenções para o Pai. O Espírito Santo reza em nosso favor para que Deus conheça mais e mais do nosso íntimo, Deus que conhece profundamente do nosso íntimo, possa, de fato, receber as nossas orações e intenções quando nós não sabemos como falar, como pedir. Isso é muito profundo, meus irmãos e irmãs. Nossa miséria é tão grande, nossa fraqueza é tão grande, que o fato de nós não sabermos rezar, até quando nós não sabemos rezar, o Espírito Santo vem e reza em nós. Até quando nós não sabemos rezar, o Senhor vem e fala através de nós. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, como diz o Salmo de hoje. Deus é bom. Só que antes de terminar, eu quero terminar com o Salmo, a meditação de hoje. Antes de nós mergulharmos no Salmo, eu quero que nós possamos nos voltar para o Evangelho mais uma vez, onde o Evangelho vai nos lembrar aquilo que o Senhor já nos contou nas parábolas. É interessante que o Senhor, se vocês não entenderam, Jesus ele está contando aquela multidão várias parábolas e ele começa lá na criação do mundo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma boa semente, que é o mundo, o seu campo, que é o universo. Deus semeou a sua semente no campo do universo, no universo. Deus criou o universo e assim ele plantou ali a sua vontade, a sua criação. E enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, dentro da criação de Deus. Enquanto o Senhor preparava todo o terreno, no momento que depois que o Senhor cria tudo e gera todo o campo de trigo, né? O campo dos trigais, como mostra a palavra de Deus, versículo 25, vem o inimigo e ele semeia o joio no meio do trigo, como a serpente que implantou o pecado no meio da criação de Deus, e assim ela foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio, e assim os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? O que está acontecendo? Então, de onde veio o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que assim o fez. Foi algum inimigo que operou. O que eu acho interessante também, meus irmãos e irmãs, é que Jesus ele continua com uma outra parábola. Uma parábola que fala justamente sobre evangelização. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia em seu campo. Percebam, um homem que pega, alguém que recebe essa semente, alguém que recebe aquilo que foi proclamado, acolhe em seu coração e planta no campo do seu coração, para que essa semente, que no início é pequena, à medida que ela vai crescendo e crescendo e crescendo, a evangelização aumentando, a palavra de Deus sendo frutificada, ela se torna uma árvore maior do que todas as outras plantas. De modo que aquilo que é bom, é interessante que Jesus ele fala, aquilo que é bom vem, né, e se aproxima de nós. Quando a palavra de Deus faz morada em nossos corações, aquilo que é bom vem e faz morada em nós. Quando nós permitimos que a palavra de Deus venha ser essa semente que é semeada no campo dos nossos corações, essa semente se torna uma árvore maior do que todas as outras plantas. Jesus vai dizer que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. As coisas boas, as graças do céu, as coisas que vêm do alto, vêm fazer ninho em nossa vida, vêm fazer ninho nas árvores que nós nos tornamos. O crescimento espiritual, o crescimento no reino dos céus significa nada mais, nada menos do que permitir que o Senhor se torne, permitir que essa semente da palavra de Deus se torne uma árvore frondosa que dá bons frutos, frutos que são virtudes, talentos, graças, dons, e esses dons, esses frutos, esses talentos
Pelos frutos conhecereis aqueles que têm o coração que de fato é uma árvore frondosa. Esse dá bons frutos, e os frutos nada mais são do que evangelização, do que alcançar mais almas para o reino. Isso é muito bonito. E Jesus continua ainda: o reino do céu é como um fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O reino dos céus é como esse fermento que quando nós tomamos para nós, quando nós realmente acolhemos, ele nos faz crescer espiritualmente em sabedoria, graça e paz. É um fermento, 3 porções de farinha, sabedoria, graça e estatura. Sabedoria, graça e estatura. Nós crescemos para o reino, nós crescemos como santos, nós crescemos espiritualmente. E tudo isso Jesus explicou depois que os discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio, porque as outras nós compreendemos, mas essa é curiosa. E Jesus fala, aqui é a homilia de Jesus: quem semeia a boa semente é Deus, é o Filho de Deus, é o Filho do homem. O campo é o mundo, é o universo. A boa semente são os que pertencem ao reino, cada um de nós que acolhemos a boa palavra, que acolhemos a semente de Deus. Os joios são aqueles que pertencem ao maligno. Todo aquele que não quer acolher a palavra, este pertence aos que são do maligno. Todo aquele que não acolhe a palavra de Deus, este pertence ao que é maligno. O inimigo semeou o joio, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Virão assim os ceifadores, que são os anjos. E assim como o joio é recolhido, o joio é queimado no fogo, enquanto o trigo é recolhido e colocado no celeiro. Ou seja, nós, cada um de nós, seremos enviados para o céu. Cada um de nós seremos enviados para o céu. E assim, Jesus apresenta para nós o resultado daqueles que caminham com Ele. Nós precisamos, de fato, ser como esse trigo, ser como essa semente que dá bons frutos, porque do contrário, se nós não fizermos isto, estaremos declarando que não queremos continuar com Deus, queremos verdadeiramente permanecer com o maligno. Porque aqueles que não aceitam a semente, não aceitam a boa semente, o joio pertence ao que é maligno. Que possamos então nos voltar para Jesus e que possamos clamar a Ele, a boa semente, se for necessário, orar em línguas, clamar para que o Espírito Santo nos ajude a orar, e assim nós possamos cada vez mais nos tornar de fato esses seres, esses filhos exemplares que clamam a vontade de Deus, para que assim nós possamos fazer aquilo que é dele e não praticar o mal, para que assim nós não possamos pecar de fato, mas que possamos alcançar a santidade. E assim os justos brilharão com o sol do reino de Deus, e aqueles que não são justos porque não escolheram a palavra de Deus, aqueles que praticam o mal, esses serão lançados na fornalha de fogo ardente, e ali eles vão chorar, haverá choro e ranger de dentes. Quem tem ouvidos, ouça. Que possamos escutar a palavra de Deus, acolher em nossos corações e permitir que ela se torne uma semente viva, perfeita e santa em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com o poder de seu sangue preciosíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em nossos corações até o próximo momento de meditação.